Campo Mourão e toda a região está preocupando a comunidade, principalmente com as tempestades que atingiram o município, principalmente com rajadas de ventos. Estamos aqui no Instituto de Meteorologia e vamos conversar com o professor e coordenador do Instituto, professor Vitor Borsato, que vai falar o porquê de toda essa mudança. A gente acredita que é um processo relativamente natural, porque nos meses de outubro e novembro é meses de transição de estação. E isso tem causado, geralmente causa. Agora, a nossa preocupação também é que nesse ano tem se verificado, como você já adiantou, um número maior de tempestade. Por exemplo, o ano passado a gente registrou mais ou menos duas, um pouco mais intensas do que a média. Esse ano já foram bem mais, 4 só nos últimos dias, mas algumas no mês de outubro, então foram mais. A gente acredita, sim, que seja em função do fenômeno El Niño e também as mudanças climáticas. Em função das mudanças climáticas, os extremos vão se alterando. Então, os ventos estão ficando mais intensos, as chuvas mais intensas também, e isso, claro, a sociedade não está preparada. A cidade com árvores enormes, as edificações, e de repente isso tem causado prejuízos materiais também, além do susto muito grande. E claro, a vida humana corre risco de acordo com a intensidade dos eventos, né? Das tempestades. Agora nós estamos ainda no período da primavera, nem chegamos ainda no verão. Próximo mês entramos no período do verão. Isso pode continuar em Campo Mourão? A comunidade está sujeita ainda a enfrentar mais tempestades, mais ventos? Olha, em novembro geralmente já diminui. Historicamente, em novembro já diminui as tempestades. Mas esse ano, em função do El Niño, a gente ainda espera alguns eventos tempestuosos. É claro que acredita-se que há uma diminuição em função da aproximação do verão. Mas ainda e esse ano com o fenômeno El Niño, essa possibilidade ainda é grande, né? Então, a gente tem que aguardar com uma certa preocupação. De que forma o Instituto está medindo esses dados, está coletando esses dados aqui no Instituto? Olha, a estação, ela é uma estação de primeira grandeza e ela faz parte de uma rede nacional do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET. Então, a estação, ela faz 3 leituras por dia e emite 3 boletins com os dados. Esses dados são enviados para Porto Alegre processa e manda para Brasília, que fazem toda a organização desses dados. E através desses dados é que se fazem as previsões do tempo. As previsões é feita para aí 8 dias, 15 dias, 3 dias. Então, os modelos matemáticos calculam as previsões, e essas previsões, na maioria das vezes, elas que são passadas para a televisão, que a televisão divulga na maioria dos dados dessas previsões. Professor, vamos só explicar brevemente para as pessoas que estão em casa, para eles terem noção de como é feito esse trabalho aqui no Instituto, começando pelos equipamentos internos. Olha, a estação, ela mede durante 3 momentos no dia. Na verdade, seria às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 9 da noite. Como agora nós estamos em horário de verão, isso é feito às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 10 da noite. Que segue mais ou menos em função do horário padrão. No mundo inteiro, nesse momento, são feitas as leituras dos equipamentos. E os principais equipamentos o barômetro, que mede a pressão do ar, também tem o pluviômetro, mede a chuva, e tem o termômetro de máxima, mínima, e o termômetro da temperatura local. Todos esses dados são colocados num boletim, numa caderneta, e via telefone é enviado imediatamente para Porto Alegre. Aqui é a área que coleta a chuva cai dentro desse reservatório, que tem um sistema de sifão conectado a essa pena, e essa pena registra o momento e a intensidade da chuva. Então, esse equipamento ele tem essa importância por registrar no momento que chove e a intensidade. Porque se a chuva for bastante intensa, a linha ela segue quase que na vertical. Se a chuva for bastante garoa, por exemplo, aí a curva é bem mais suave, né? Enquanto que o outro, que é o pluviômetro, ele só coleta água. Ele coleta água nessa área, a água fica registrada ou reservada aqui, aí no momento da leitura ele coloca a proveta e coleta a água e faz a leitura na proveta. Então, aqui nós temos, esse é o termômetro que mede a temperatura oficial. Então,
o estagiário ou o funcionário, nos 3 momentos, faz a temperatura oficial e é registrado e é passado para a rede, e isso faz parte do banco de dados da história da estação. Nessa parte superior aqui do Instituto, que equipamentos são esses? Olha, esse equipamento aqui, ele mede a direção e a intensidade do vento, mas ele tem que ser feito a leitura porque ele não registra. Então, por exemplo, aquela plaquinha lá, ela mede a intensidade do vento. Então, o observador tem que fazer a leitura. Já esse outro equipamento aqui, é aquele onde o cerne dele está lá dentro. É onde ele coleta o ar pelo tubo e o ar desce pela mangueira e ele oscila as palhetas, onde vai indicar a direção e a intensidade das rajadas. E ali nós temos 2 equipamentos que medem a luminosidade, mede a quantidade de luz e a radiação. Então, esse equipamento aqui, por exemplo, essa esfera, ela capta a luz solar, concentra e queima essa fita. Então, no final do dia, tira essa fita, é possível saber a quantidade de luz solar durante o dia. Dá para medir em horas e minutos a quantidade de luz. Já esse equipamento aqui, ele mede a irradiação. Tem 2 plaquetas ali, ele capta a luz, transforma em calor e mede a irradiação, ou quanto de calor a Terra está emitindo. Então, esses 2 equipamentos funcionam junto e fazem parte das leituras e fazem parte, no final do mês, do relatório e do boletim que é enviado para Porto Alegre e depois para Brasília. Os alunos, principalmente do curso de Geografia, utilizam bastante a estação, mas a comunidade como um todo utiliza os dados. A gente atende a comunidade fornecendo os dados do clima e também recebe alunos dos colégios, inclusive da região, a gente tem recebido bastante alunos. Então, não só a instituição, a FECIUCAM, mas toda a comunidade recebe